Oi, tudo bem? E aí, como que você de verdade tá no dia de hoje? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha, um lugar em que você se vê e percebe que cada um tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de nós. Supercast com histórias de superação, assim como a sua. Hoje a gente tá aqui com a Roberta. A Roberta, ela é nutricionista, atende mais de 7 países e é minha amiga também. Oi, Rô, tudo bem? Oiê! Bom, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para levar o nome de Jesus também, para falar os feitos dele, tudo que ele tem feito em nossas vidas. E eu espero de coração que tudo que nós vamos conversar possa tocar o seu coração. Amém. A Rô, ela tá desenvolvendo um processo cada vez maior nas redes sociais. Ela Sim. já era aplicada Nossa, que legal. na parte da nutrição. Então, depois eu vou deixar todos os arrobas embaixo na descrição do vídeo, você vai poder seguir, acompanhar a história dela de perto. Então, assim, ela atende mais de 7 países como nutricionista, mas agora ela tá crescendo Sim. também falando da história da vida dela, no perfil pessoal dela. E desde o começo ela sempre falava pra mim, o que que eu faço? Eu faço isso ou faço aquilo? Mas nada como a direção de Deus É perfeita, verdade. que é maior Sim. do que aquela que a gente tem em mente, né? Você Amém. me falou esses dias que você falou assim, nossa, eu não tava entendendo, e aí eu entendi. Como é que foi isso? Sim. Foi um processo muito, assim, do Senhor mesmo. Eu tava orando um dia e eu sempre achei que a minha esfera era igreja e negócios. Aham. E eu estava na igreja e tava tendo um momento onde era pré-Connections Conference. Então Uhum. ia ter uma conferência de negócios e antes de entrar na igreja eles davam bolinhas onde você falava a sua esfera. Podendo ser esfera da família, podendo ser esfera da arte e comunicação, esfera de negócios, esfera da igreja, e enfim, tem algumas outras esferas. E quando eu entrei, eu falei, minha esfera é negócios e igreja. Só que, quando eu peguei as duas bolinhas, ela, é só uma. Eu falei, mas eu acho que uma chamada é nos dois. E subi. E durante o louvor, Deus falou comigo: eu nunca te chamei pros negócios, o seu chamado é com a igreja. Só que eu acho que quando a gente faz algo bem, a gente faz com amor, a gente começa a achar que esse é o nosso chamado. Uhum. Só que o chamado de Deus nem sempre é o que a gente faz apenas no trabalho. E eu creio muito que tem pessoas que são chamadas totalmente para os negócios, para levar o amor de Jesus nos negócios especificamente, para crescer nessa Porque área. para atender 7 países você tem que ser Sim, excelente, né? Tem que ser boa. e realmente, né, eu acho que a gente tem que trabalhar com excelência e eu tenho feito muito isso, trabalhar com amor, tenho tentado entregar um bom atendimento para todos os pacientes e eu gosto muito de atender, então por isso que eu me confundi. E eu já tinha muitas palavras a respeito da igreja, da esfera da igreja. Mas você não tinha conectado isso. Não, Aham. não tinha. Eu pensava, se eu sou boa nisso, eu acho que isso também é meu chamado. Só que aí Deus falou muito claro comigo que não, que meu chamado era muito voltado para a esfera da igreja. E naquele dia eu comecei a entender que o que eu devia focar mesmo era a igreja. E não que eu não possa trabalhar, a gente tem que Uhum, trabalhar, sim. né, em questão de trabalho, a gente pode trabalhar, normal, isso também glorifica a Deus, mas eu acho que é importante a gente entender o propósito da nossa vida, o que a gente foi chamado. E nesse dia virou uma chavinha e no outro eu tive também um direcionamento de Deus. E aí foi quando eu comecei, pedi um sinal para ele e aí ele respondeu o sinal e eu entendi que realmente era isso. Uhum, Era onde eu devia colocar a maior parte das minhas forças, porque eu colocava a maior parte das minhas forças nos negócios. uhum, E aquilo virou muita chave de eu posso sim fazer o meu trabalho com amor, eu sim, devo fazer isso, mas eu não posso esquecer o que Deus me chamou para fazer. sim. E eu tive um discipulado antes de tudo isso, onde a minha discipuladora ela me levou muito a um lugar de você tem que ser para fazer e não Aham, fazer para ser. E muitas sim. vezes a gente entra nesse lugar de eu preciso fazer e a gente acha que o fazer é o ser, né? Então o Uhum, chamado ele acaba direcionando a nossa vida, quando na verdade é Deus quem direciona. E sim. quando a gente simplesmente é filha, onde a gente simplesmente encontra a nossa identidade, as coisas fluem. Uhum. E foi nesse dia que eu entendi mais profundamente a minha identidade, eu entendi o porquê eu estava sendo chamada, mas eu entendi que era para eu ser e fazer, não fazer e ser. Aham. E tudo mudou, assim. Vocês vão entender um pouco mais da história dela quando a gente soltar o cronômetro, ainda não, mas rapidinho, daqui a pouco a gente já coloca. Você vai entender o porquê que ela pode ter entendido que era a parte da nutrição que era, porque ela passou por um processo de transformação real. Então ela Sim, se viu sendo muito abençoada no que ela fazia. E às vezes a gente pode, sim, de certo, assim, uma forma de confundir, quando na verdade sim. faz parte também.
né? Que, assim, quando você falava, eu lembrava Sim. que antigamente os cristãos, eles eram reconhecidos pelo excelente trabalho que faziam. Tanto que as cadeiras, quando elas eram vendidas, o pessoal olhava embaixo para ver se a trama dela tinha sido muito bem feita e eles Sim. diziam, é um cristão. Sim. Foi um cristão que fez. Por quê? Porque o trabalho de excelência glorificava a Deus Amém. também. Amém. Mas a gente entende que nesse processo também existem outras coisas. Para vocês terem ideia, em um mês, quantas novas 1.000 pessoas que estão te seguindo? Então, agora, eu acredito que eu estou com 64 mil pessoas. Você saiu de pra... Isso aí, eu tava estagnada nos 9 mil. Uhum. E assim, quando eu comecei a realmente focar, porque eu só postava quando eu queria, de vez em quando. E aí, como eu falei, eu focava realmente na parte dos negócios, na parte da nutrição. Sim. E quando Deus falou comigo diretamente, eu comecei a focar. Praticamente foi tudo isso em um mês e Sim. meio. Então foi tudo muito rápido. Eu tenho 50 mil pessoas em um mês. É. Até agora. Calma, que ainda não até acabou o agora. mês. Até agora, então assim, realmente foi um processo de aceleração. Sim. E eu tenho muito no meu coração que ainda é só o início, sabe? É um contexto, tenho certeza absoluta. Então, é isso, mas glória a Deus por isso, porque é o Senhor quem faz, Com né? certeza. E não se trata apenas de números, mas sim de vidas Pessoas, que eu estão falei, sendo 50 mil alcançadas. pessoas. Eu até sim. falei no programa passado que, às vezes, nosso cérebro, ele tem uma certa dificuldade de entender que aqueles números são vidas. Tem uma certa dificuldade. Sim. Quando as pessoas começam a ver a gente na rua, falar com a gente como se conhecesse a gente, aí a gente vai entendendo, e a gente pensa, meu Deus, são pessoas. E aí você pensa, o quanto aquilo que a gente faz impacta as pessoas. Sim. Então eu sempre trago isso no começo, assim, se alguém tá ouvindo a gente e tem vontade de começar alguma coisa nas redes sociais, comece. Porque muda mesmo, não só a história do outro, como a sua também. Você vai vendo quanto sua vida impacta, o quanto a gente é carta viva, como foi falado. Sim. Né? É muito isso. A gente vai soltar o cronômetro e a Beta vai contar em 4 minutos com o maior número de detalhes. O maior número de detalhes em 4 minutos. A história da vida dela. Ok. Vai lá. Bom, vamos iniciar então pelo início. Como a Amandinha falou que normalmente o pessoal vem e fala de vir de uma família estruturada ou não, eu vim de uma família bem conturbada. Bem conturbada, assim, embora eu ame os meus pais, amo minha família, hoje em dia as coisas mudaram muito. Quando eu era pequena, eu passei por muitas coisas difíceis. Meu pai, ele teve problema com alcoolismo e minha mãe não sabia lidar muito bem e realmente isso traz muito conflito para as famílias, né? E meu relacionamento com os meus irmãos era muito conturbado também, então era tudo muito conturbado. Esse é o resumo. E assim, eu cresci nesse lar aos 11 anos, assim, do meu irmão mais novo na época. Ele foi descoberto com autismo, só que meus pais não entendiam muito o que era e isso trouxe muito conflito para casa. Então, era quebrar computador, era bater porta e a gente não sabia como lidar, era muito novo o autismo. Então, muitas coisas acontecendo, né, dentro de casa e eu me sentia muito sufocada. Eu sempre me sentia muito opressa. E eu lembro, assim, muito jovem, eu já comecei a beber e fumar, né? E eu começava a sair para os lugares para tentar preencher um vazio no meu coração. Então, eu passei boa parte da minha adolescência, até de fato os 19 anos, tentando preencher esse vazio no meu coração. Então, a minha vida, ela só funcionava de sexta, sábado e domingo. E durante a semana, eu lembro e falava assim, viver é muito ruim, porque eu tô vivendo. Eu lembro de um dia na faculdade que eu estava e eu falava, nossa, a vida é só isso, e eu só quero festa, e eu não quero viver, a vida não tem sentido. E eu tinha muito isso, sabe? Eu queria preencher um vazio no meu coração e eu sentia que esse vazio nunca era preenchido. Então eu tive um relacionamento muito conturbado, desenvolvi dependência emocional. Quando eu estava ainda na casa dos meus pais, também desenvolvi síndrome do pânico. Então, durante muito tempo, eu sempre sentia que tinha alguém atrás de mim, eu sentia que eu estava sendo perseguida, eu não conseguia andar sozinha em alguns lugares. E foi aí que as coisas começaram a piorar muito, e até que eu conheci a Cristo. Então, com 19 anos, eu conheci a Jesus, e a minha vida ela foi completamente transformada. Eu experimentei da transformação, da libertação, de realmente parar em festas, de ser preenchida por Jesus, mas também de entender o meu propósito nele, de entender que a vida sim tem um propósito.
E muitas vezes a gente pensa, qual é o meu propósito, né? Por que que eu nasci? Eu não tenho o que fazer, mas não, Deus ele chama cada um para fazer algo, né? Mas não só isso, mas ele nos chama para ser filhos, né? Nós somos filhos de Deus, então a gente precisa entender quem nós somos nele e a partir daí tudo muda. E ele é um Deus que cura, ele é um Deus que transforma. Então eu pude viver essa transformação de fato, uma transformação onde eu já não sou mais a mesma, onde ele veio e uma coisa que a minha amiga ela sempre fala, né? E eu até falei no casamento, eu não vim de uma família cristã, mas uma família cristã virá de mim. Então hoje eu tenho um relacionamento abençoado, hoje eu sou casada, tenho um casamento onde o Senhor ele é o centro de tudo e isso é muito leve, isso é muito bom. Mas não só isso, mas o Senhor me transformou. Hoje eu sou realmente completa, me sinto preenchida. Eu não sinto que eu preciso de algo para ser preenchida, eu só preciso dele. E isso é o suficiente, o amor dele é o suficiente. Então, que você possa sentir isso, que o amor dele transforma e o amor dele restaura todas as coisas. E não só a questão do nosso coração e de preencher, mas ele cuida, ele dá o sustento, ele dá tudo que a gente precisa. Então, acho que esse é um bom resumo de tudo, assim, que aconteceu. Ó, você fez em menos de 4 minutos. Olha, me controlei. Enquanto você Gostei. falava, a gente vai Sim, permear com isso um pouco sim, da história da Beta, porque ela é minha amiga. sim. Então, assim, você falou que quando você tava com vazio, você ia a festas. Você Uhum. ia a festas, você usava drogas? Sim, sim. Usava. Usava. Na época eu cheguei, eu bebia muito, né? Então Aham, bebia demais. Fumava maconha, fumava cigarro, usei doce, bala, essas aham, coisas, né? Então teve até um dia que eu quase tive uma overdose. Então eu cheguei depois de uma festa e eu quase perdi a minha visão. E naquele dia eu falei, não, pelo amor de Deus, que eu não perca a visão. E eu comecei a ver tudo realmente, tipo, apagado. Eu não via aham. nada. Eu tava de olho aberto e tudo ficou preto. Depois de eu vomitar muito. Passei Sim. muito mal. E naquele dia a minha visão voltou. Aham, E é muito louco, porque até algo que eu não compartilho muito, mas foi um dos testemunhos, assim, de cura que eu vivi, porque sim, tava tudo preto e a sim. visão voltou. Então foi, assim, realmente algo muito triste, foi uma fase da minha vida muito triste que eu vivi. Aham, E hoje eu olho pra trás e falo, nossa, eu podia ter conhecido Jesus antes, sabe? Eu sim, não precisava ter vivido isso. sim. Quanto tempo você viveu esse processo de transformação? Faz quanto tempo? Atualmente fazem 7 anos. Tá, então 7 anos. faz sentido aquela pergunta que eu te fiz, e aí ela vai responder aqui pra Sim. todo mundo. O que que você diria pra Beta de 10 anos atrás? Vai conhecer Jesus? Eu acho que esse é o principal, sabe? E voltar pra casa, né? Eu conhecia de ouvir falar, mas não de caminhar com ele. Uhum, Mas eu diria, você não precisa viver tudo isso, sim. né? Existe restauração no nome de Jesus. Uhum. Existe transformação e existe algo que vai te preencher de verdade. Se você tá, por exemplo, ouvindo, aí você se sente um pouco assim, o que que seria conhecer Jesus, né? Como que eu conheceria Jesus? Pra você, o que que você faz na sua prática diária? Que você pode falar assim, isso me ajuda a Uhum. permanecer, isso me ajuda a conhecer. A Bíblia fala que a Uhum. vida eterna é essa, que conheça a Deus e a Jesus Cristo, seu Sim. Filho. Uhum. Então, assim, a gente já tá na vida eterna. Só um detalhe. Aí quem acha que vai viver a vida eterna. A Bíblia diz que isso Sim. já é vida eterna. Então, assim, a gente Sim. já tá no Certo. processo Uhum. do que vai viver. Sim. Então, assim, se a gente já tá vivendo isso, como que você como eu posso dizer, ajuda esse relacionamento que você tem que desenvolver? O que que Sim. você faz? Porque, assim, às vezes a gente acha que viver. Tem Sim. muita gente que pensa que viver o Uhum. cristianismo é algo místico. Sim. Porque várias religiões, né? Quem não conhece a Uhum. minha história, um dia quem sabe a gente conta, mas Uhum. assim, já fui de muitas coisas antes de conhecer a Sim. Cristo. E era muito Sim. místico. Só que quando a gente vai vivendo com Jesus, a gente vai vendo que é muito vida. É Sim. muito vida a vida, é É muito verdade. real, é muito Sim. diário. Então, assim, o que que na sua prática diária, porque como, claro que envolve o sobrenatural, é Sim. óbvio que envolve, né? Porque é fé. Mas assim, o Sim. que que você faz para sustentar, para se Sim. relacionar com o Senhor? Amém. O principal, assim, para quem tá começando, quem nunca conheceu a Cristo, é uma igreja. Porque, de fato, é ali que você vai
receber uma palavra, onde você vai ter pessoas para caminhar juntos e para te ajudar, né? Porque no começo é muito difícil, eu acho que a gente tem muitos processos a serem tratados, então é importante você ter essa família, ter, né, pessoas que vão te ajudar. E as disciplinas espirituais, então, ler a Bíblia, orar todos os dias, buscar a Deus em jejum. E, assim, esse é o principal, você colocar louvores, você louvar o Senhor. Então, realmente, você estando em um ambiente, né, isso ajuda, favorece muito. Então, por isso que a gente vê cada vez mais aparecendo desigrejados, né? Aham. Eu falo com Deus, mas é na minha casa. Só que isso não é o suficiente. Uhum. A gente precisa andar em comunhão, né? E a Bíblia fala, não deixem de congregar como o costume de Uhum. alguns. Então, assim, é até antibíblico você falar, eu congrego na minha casa, porque a Aham. gente tem que congregar em comunhão, né? A gente Sim. precisa de realmente viver vida na vida. Aham. E, assim, o Senhor falou, né, que a gente ia ser, de fato, o reflexo dele aqui na Terra. Então, a gente tem que caminhar junto. Onde dois ou mais estiverem, a presença do Senhor vai estar ali, Uhum. ele estará ali. Então, o Senhor se agrada muito da comunhão. E através da comunhão a gente pode ser tratado, a gente pode conversar, confessar os nossos pecados, Uhum. conversar, pedir ajuda, auxílio, porque a gente cresce muito na comunhão. Sim. E o relacionamento íntimo com Deus, né? Que são as disciplinas que eu falei. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Isso vai te trazer para mais perto dele. Então, são essas Às coisas. vezes as pessoas acham que viver essa Sim. comunhão com Deus, né, Uhum. é uma coisa. Tem gente que fala, ai, nossa, vou Uhum. orar, mas é algo tão. Sim. Quando a gente vai vivendo, acaba sendo muito natural, né? Muito. Sei lá, você tá lavando louça, o Senhor tá te ouvindo, você tá. Uhum. E esses dias o Senhor veio me lembrar da Amanda Sim. bem do comecinho, porque às vezes ele faz isso. É Uhum. como. Penso que é como um amigo que fala assim, ah, Uhum. lembra lá no começo? Aí você fala, Sim. nossa, é verdade, tô meio que falhando nisso, né? Tem que melhorar isso aqui. Aham. E aí o Senhor veio me lembrar que lá no comecinho eu sempre falava tintim por tintim do que eu sentia, né? Uhum. E aí eu passei por um tempo que você vai vivendo a vida, aí você vai crescendo, aí você vai, tenho Sim. que trabalhar, eu Tem que tenho, né? Você tem que fazer, trabalhar, de sim. fato você tem que trabalhar, você Uhum. tem que pagar contas, você tem que, né? Você tem que crescer. Sim. E em meio a essa correria da vida, você às Sim. vezes vai, como um relacionamento de qualquer pessoa, se você não tem uma manutenção, É verdade. você vai deixando passar coisas que não deveriam ser passadas, né? Sim, total. A gente vai chegar na parte do casamento aí para falar. Sim. Então, assim, tem que ter conversa. E com o Senhor é a mesma coisa. E aí, esses Sim. dias eu me peguei falando pra Deus, sabe aquela coisa mais assim de dentro que eu tava sentindo com relação à situação e tal? E aí, Uhum. quando eu terminei, uma paz assim, sem palavras, invadiu o meu Sim. coração. Glória a Deus. E aí eu falei assim, nossa. E aí o Senhor me falou, essa é a Amanda de antes. Amanda de antes Sim. fazia exatamente isso, porque a gente vai, conforme a gente vai Uhum. passando tempo com Jesus, né? Sim. Já tem mais de 20 anos de conversão. Sim. Então, assim, você vai vivendo, você vai crescendo, você vai. Aí quando você vê Sim. assim, você fala assim, nossa, mas eu não posso deixar de fazer isso aqui, porque isso aqui é fundamental. Uhum. Então, Sim. esse dividir com Jesus diário que a gente tá Sim. passando, sentindo, às vezes as pessoas acham, Verdade. ah, eu vou orar. Ó, eterno Senhor amado. Você quer orar assim? Pode fazer também, mas Sim. pode ser uma conversa muito mais Glória simples a do que Deus. você pode, Sim. o que poderia pensar, né? E ler a Uhum. Bíblia, pra mim, é Sim. fundamental. É fundamental. Porque é ali que eu consigo discernir o que que é a voz da Amanda, o que que é a voz de Uhum. Deus. É ali que eu consigo saber qual é a resposta para aquilo que eu tô muito precisando de uma resposta. Sim. Então, quantas são as vezes em que eu leio, até as pessoas falam assim, ah, mas eu vou ficar lendo Uhum. aleatório? Eu falei assim, Sim. vai lendo aleatório, porque uma hora que quando você vai ler uma parte, você vai falar, nossa, parece Sim. isso que eu acabei de perguntar. Você fala, aí é a tua resposta. Uhum. Aí é a tua Sim. resposta. Você pode parecer, É. nossa, que loucura. Faça. É Depois você conta pra verdade. gente É se, verdade. se é só a Amanda ou se é a Roberta que Sim. vive isso, ou se todo É. mundo que experimenta de Deus, quando eu Uhum. leio a Bíblia, encontra ele ali. Uhum. Eu costumo encontrar, assim, se eu fosse te perguntar, Sim. como que Deus fala com você? Qual que seria a forma? Pra Sim. mim é a palavra. Toda vez que eu leio e falo, meu Sim. Deus, é isso, Aham. descobri. Sim, sim. Eu acho que é o principal, é a É, palavra. Porque a palavra, ela é viva e eficaz, né? Então, a palavra é o principal, mas Deus fala muito comigo também através de visões, né? ah, que Que é bênção. um dos dons espirituais. Então, Sim. assim, visões é um dos locais onde o Senhor sempre me leva e fala comigo em algo específico. Então, quando é algo muito específico, é através de visões. E
E também a palavra de conhecimento, através de pessoas também, o Senhor fala bastante comigo. Então é através da palavra, a voz do Espírito Santo também, quando a gente silencia, Sim. né? E pede a paz dele, pede para ele direcionar, ele fala muito. Então, acho que palavra, visões, a voz do Espírito Santo e palavra de conhecimento, palavra profética através de Sim, pessoas também. através de pessoas, maravilhoso. Gente, quem não tem essa experiência, peça pra Deus. Peça pra Deus, que o Senhor Porque entrega umas pessoas incríveis. várias vezes, Sim. assim, olha, quando eu tenho, não sei se já aconteceu com você, mas quando eu tenho bastante dificuldade, porque assim, quando a nossa alma grita, fica um pouco, às vezes, complicado em você discernir como que Deus tá falando, ou se é você que tá falando, e você precisa de uma resposta. E aí, várias vezes eu falo pro Senhor assim, Deus, levanta alguém que não sabe de nada da história pra vir falar comigo, pra eu ter certeza se isso que eu tô sentindo é teu ou se não é, porque eu já li na palavra, parece que me confirma isso, mas pra eu ter certeza mesmo, fala comigo dessa forma. E olha, gente, o Senhor faz assim, e mostra que realmente é alguém que não sabe de nada. É muito incrível. É muito incrível. Acho que quando o Senhor levanta essas pessoas, a gente fica, meu Deus. E é muito bom. Às vezes a gente realmente precisa de um direcionamento tão claro. E é claro que a palavra, assim, através de uma pessoa, ela só vai confirmar muitas vezes o que Deus já está falando. E ela vai vir como uma confirmação, né? Daquilo que o Senhor já ministra na nossa vida. Isso é muito importante. Então a gente às vezes recebe uma palavra que não tem nada a ver com que nada. não tem nada a ver com nada. A pessoa às vezes não tem intimidade com Deus. Ela só entregou ali o que ela acha. E aí você não tem nenhuma palavra do Senhor e você segue. Só que não é assim. Você tem que ter uma palavra do Senhor, né? E a pessoa ali entra pra confirmar. Então, exatamente. cuidado, gente. Cuidado, isso é muito importante ter esse cuidado. E eu lembro que na minha vida, depois você conta um caso seu para as pessoas entenderem. Mas assim, eu lembro que na minha vida eu pesquisava um país durante 3 anos mais ou menos. Você sabe um pouco dessa história. E eu pesquisava sobre Londres. E eu ficava assim, ai Deus, quando é que eu vou? E aí eu achava dentro de mim, porque assim, como tava demorando, enquanto eu pesquisava, eu falava assim, como que eu vou? Com que dinheiro que eu vou fazer isso que eu quero fazer? Depois eu ficava pensando, como que isso vai acontecer? Eu acho que isso é da minha cabeça. Então aí eu orava e falava, Deus, eu entrego na sua mão. Depois eu falei, não, eu renego esse sonho. Não, eu sei, não deve ser da sua vontade. Não, então tá bom. Só que teve um dia que eu falei assim, será que é? Mas mesmo dentro de mim, é como se fosse uma coisa que não saía. E eu orava e falava, sai, Senhor, tira isso, né? Porque como que isso vai acontecer? Na minha cabeça não tinha a ponte, mas Jesus é a ponte, né? E aí eu lembro que eu falei assim, e eu pesquisando. Meu tio chegou a falecer em Minas, fui com meu pai pra lá, minha irmã ficou com minha mãe no Rio Grande do Sul. E entrou um missionário, que ele tinha sido travesti na Itália, se converteu, ele tirou as próteses e tal. E ele era amigo da minha família lá. Só que essa parte da minha família não sabia desse meu sonho. Nem de perto, porque não era tão próximo a gente. Sim, era mais distante, Minas Gerais também e tal. Eu falava bastante com meu tio, mas assim, mas não era de sempre também, e ele também não sabia desse sonho. Eu tava na sala, com meu primo no meu colo, chega entre esse missionário. Aí ele senta assim, ó, numa poltrona ao lado, ele começa a falar em línguas e traduzir. Só que eu sou uma pessoa, não sei se você, eu fico com assim, será que isso é de Deus mesmo? Vamos ver se isso é de Deus mesmo. E eu acho que isso é certo, de fato, pra você analisar aquilo. A Bíblia fala pra analisar o profeta, mas o que ele fala. E eu já... Só que ele começou a falar coisas muito particulares minhas, que só o Senhor sabia. Então ele falou sobre as minhas amizades, o que estava acontecendo com as minhas amigas. E o que Deus estava me falando com relação a isso. E aí, nessa hora, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu, isso só Deus sabe. E aí ele falou assim, sabe esse lugar que você tanto pesquisa? Pô, ele não sabia. Ele não sabia. Mas Deus sabia. E aí ele falou assim, você vai pra lá, mas quem vai te levar é o Senhor. Quando ele disse isso, dentro do meu coração eu pensei assim, não quero Deus que ninguém, porque eu já sabia, a palavra de Deus fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Na hora eu sabia que Deus estava falando que ele ia levantar alguém pra me pagar a viagem. Eu falei, não quero Deus. Eu não quero depender dos outros. Eu não quero, eu quero ter dinheiro pra fazer isso, mas o Senhor estava me ensinando ali. A dependência, né? Uau. E aí eu peguei e falei assim, guardei aquilo pra mim, mas eu falei internamente. Na hora que ele falou, eu já repliquei pra Deus. Na hora. Foi passando o tempo, eu voltei, continuei estudando pra concurso público. E aí nisso, hoje eu vou contar isso aí, porque eu fiquei de contar isso online, e aí o tempo foi passando, eu acabei não contando. E as minhas tias foram grandes instrumentos nesse processo. Eu lembro que a minha prima chegou do Canadá,
Aí a gente fez a festa pra recebê-la e tal. A gente tava sentada, eu tava sentada conversando com a minha mãe. Uma tia minha puxa a cadeira, para na minha frente e falou assim: filha, tava conversando com a sua outra tia, a gente resolveu te dar uma viagem de intercâmbio. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu pensei, meu Deus do céu. Eu Glória a falei, Deus. eu pesquiso um lugar, tia, já há muito tempo. Ela, onde? Eu, Londres. Ela, bom, se essa outra tia não bancar com a viagem, eu banco com ela toda. Aí eu fiquei assim, ó. Ainda saí de lá e falei para as minhas irmãs, será que não é para me tirar uma oportunidade para me tirar do foco, porque eu tô estudando tanto para concurso público? Elas me falaram, Amanda, se não é Deus, quem é que tá fazendo isso? Aí eu, Sim. é verdade, né? É Deus e tá usando o coração das pessoas também, né? E aí o meu tio também entrou também nisso, que não era para falar para ele tava se aposentando. E aí meus tias falaram, não é para contar porque ele tá juntando dinheiro e tal, tá se aposentando, só que ele é muito próximo e me liga muito. E aí, ele que me incentivou a estudar para concurso público. Como que 15 dias antes eu, né? Aí eu falei, não, vou falar. Aí ele me ligou e falei, tio, tô indo viajar e tal. Minhas tias me deram uma viagem de intercâmbio e tal. E nossa, que legal e tal. Isso sábado, domingo, eu tava no banho, o telefone tocou, eu li que era ele e atendi no banho mesmo. Falei, oi, tio. Aí ele falou assim, então, conversei com sua tia, que é a esposa dele, né? Não as tias irmãs. Conversei com sua tia e a gente quer te dar a passagem de volta. Aí eu falei, Uau. é, tio? Ele você já tá pesquisando? Eu falei, já. Falei, mas fica 15 horas parado na Etiópia, não queria, tio. Ele assim, eu vou pesquisar aqui e eu te mando. E Deus tinha me dado um mês. Eu fui em 2015. Deus tinha me dado um mês, que era 9 de setembro. Sim. E a minha senha era 15, que era o ano, de 09. Essa era a minha senha do meu celular. Aí meu tio, vai fazer sentido. Aí meu tio pegou e falou assim, ó, te passei uma passagem aí pela Air France, fica 1 hora só em Amsterdã, vê se você, vê o que você acha. Aí entrei na passagem, entrar lá, quando eu olhei, era dia 15/9. Uau, Aí eu falei, Deus, que é isso? O que tá acontecendo? Que eu já não tô entendendo muito bem. Então eu comecei a ver o Senhor trabalhando. Então assim, uma coisa que a gente precisa ter foco, acredito, e eu queria falar isso pra todo mundo, não pergunta o como. A gente não precisa saber o como, porque o como é ele. Ele é o caminho. O caminho é o como. O resto também é com ele. Então, assim, se ele falou, tudo que ele disse vai se cumprir. Amém. Porque ele é Deus. Amém. E a sua história é prova viva disso. Porque, assim, você passou por esse processo de transformação. E aí, quando você voltou, eu acredito que você tinha outro relacionamento. Então, você teve que abrir mão desse processo, de tudo isso. Como que foi isso? Nossa, eu acho que o processo de abrir mão, de sair da zona de conforto, de você realmente se entregar, pode ser a parte mais difícil, mas se você tá assistindo agora, acredite, vale a pena essa entrega. E a minha entrega foi muito grande, assim, na época, porque eu ia em muitas festas, eu já tinha muitos amigos, na época eu tava começando a ter um relacionamento, né, e a pessoa era meu crush, assim, de muitos anos, eu tava começando um relacionamento na hora. Não, então assim, aí, isso aqui era uma pessoa totalmente distante do Senhor, que falava que acreditava nele, mas acreditava em mais 10 deuses. Então, tá bom, diz tudo só um Deus. Não, ele é Deus único. Enfim, mas tinha esse relacionamento, tinha questão de amizades também. Então, quando Jesus me chamou, eu lembro que quando eu me converti, foi em um culto em 2019. Na época, era um culto de jovens e quando teve o apelo, eu levantei as mãos e falei assim, Senhor, eu quero, mas eu não consigo sozinha, me ajuda. Essas foram as minhas palavras. E depois que eu saí de lá, eu saí realmente com um coração totalmente diferente. Então, eu até saí com algumas amigas que já eram do mundo, né, que não eram convertidas. E aí elas, vamos fumar, vamos isso, vamos beber, vamos numa festa. E aí eu acompanhei elas, eu falei, eu não quero fumar. Ela, mas não sei o quê, vai fumar? Eu falei, não vou, não quero. Aí, ok, passou isso, aí teve questão de festas, né? A primeira, eu fui, não bebi nada e senti a presença de Deus, como assim, eu sou feliz na presença de Deus, então não preciso beber, não preciso fumar, não preciso disso. E vi minhas amigas caindo, passando mal, levando ela na enfermaria. E eu saí de lá e falei, nossa, que triste, mas que bom que eu tenho Cristo, eu não preciso mais usar nada. Essa foi a primeira vez que você percebeu que era triste aquilo? Que era uma... Ou você já... Sim. Às vezes tinha uns flashes disso, mas você ignorava? Eu tinha pequenos flashes, mas eu ignorei até a terceira, né? Na segunda eu saí totalmente opressa, falando, nossa, embora seja eu não beba, não fume mais,
eu saio do local opressa. Então eu saí muito opressa da segunda. E a terceira eu fui no banheiro orar. Eu falei, esse não é um lugar, não é mais um ambiente pra mim. Não é só sobre não beber e não fumar. É você realmente parar de frequentar ambientes. Então é uma mudança que realmente não dá pra fazer pela metade. Jesus, ele não vem e fala, isso eu vou mudar 30%. Senão ele vem e muda tudo. Então eu saí de lá decidida realmente a mudar. Então eu orei no banheiro e falei, Senhor, me perdoa por ter vindo. Me perdoa por não entender realmente o que é 100% da obediência. E eu quero você... Que você tava passando, né? Era um processo. E aí eu saí de lá decidida a não ir mais. Até eu não fui mais em nenhuma festa. E comecei a me afastar de algumas amizades que não eram boas. E terminei o relacionamento. Na época eu tinha tentado terminar antes, falando que era sobre Jesus. E ele, nada a ver, eu também acredito em Jesus. E aí, não. E assim, eu tive muitos discipulados. Eu tive muita ajuda de pessoas. Por isso que eu falo, congregue, vá à igreja. Porque isso é muito importante. Você ter ajuda de pessoas que vão estar do seu lado em momentos muito difíceis. Então, isso tu acha que foi fundamental? Foi, muito, muito, assim, se não fosse, assim, a ajuda de pessoas, seria muito mais difícil, né, então foi fundamental, assim, no meu processo de conversão. E eu saí de lá realmente transformada. Então, foi um processo mesmo, né? Foi isso de abdicar de tudo, né? De amizades, ambientes, roupas também. Então, o Senhor começa a incomodar sobre roupas, sobre o que vestir, o que não vestir. Então, foi um processo de mudar tudo mesmo, né? Forma de falar. Eu falava muito palavrão, xingava muito. Não, vivia brigando com as pessoas e aí o Senhor também mudou isso. Gente, desconheço essa pessoa, essa Roberta, que briga, que fala, que xinga. Jamais. Realmente, eu sou outra pessoa. E glória a Deus por isso, porque até minha mãe fala, nossa, mudou muito. Como era na sua casa? Nesse processo que você tava bad, depois a gente vai entrar na parte que você tava bem. Como era na sua casa? Porque assim, se você vivia tudo isso, sua casa sentia, refletia, o que acontecia com isso? Antes de me converter. Isso. Sim. Eu vivia em brigas, né? Então, assim, ou era brigando com o irmão, ou era brigando com os meus pais. Então, assim, não respeitava. Eu lembro da minha mãe achar maconha na minha bolsa e ela ficar super chateada. E eu falar, ai, mãe, nada a ver, natural, né? A conversinha de quem fuma. Ai, Jesus. Mas, enfim, várias questões assim, sabe? Também de falar muito palavrão, de brigar muito. Então, tinha muito essa questão, sabe? Então, realmente foi uma transformação. Quando eu me converti, Como que foi na sua casa? Tudo mudou, assim. Quando eu me converti, embora o ambiente ainda continuasse conturbado, eu mudei dentro de mim. Então, eu fechava a porta do meu quarto e encontrava paz. Então, mesmo no ambiente difícil, eu tinha a paz do Senhor. Sim. E eu tava até conversando com uma amiga sobre isso, recente, e eu falei pra ela que ela tava passando por uma situação muito difícil familiar. A gente tem paz em Jesus, independente de como tá a nossa volta, né? Então, por isso que a gente tem que fechar a porta do nosso quarto e se permitir mergulhar nesse rio. E é claro, continuar orando, continuar crendo que o Senhor pode operar, até que um testemunho pra vocês é que minha mãe se converteu. Então, glória a Deus, ela entregou a vida pra Jesus. Então, quando eu já estava na igreja... Foi um exemplo vivo pra ela, né? Foi, e assim, muita oração por ela, até que ela se converteu verdadeiramente. Hoje ela congrega, ela se arrepende, ela vive uma vida, né, de arrependimento dos pecados, uma vida realmente de querer buscar mais o Senhor. E eu vejo que o Senhor está transformando o meu lar aos poucos. É um processo, é muita coisa para ser transformada, mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Então é uma coisa que eu entrego aos pés dele. Sempre tem uma área que a gente tem mais dificuldade. Nem sempre a família, né? Às vezes a sua área de dificuldade é outra, mas que você entenda que o Senhor pode fazer. Então é a gente descansar aos pés dele. Mas a gente sempre tem algo ali que a gente vai, né, estar lutando, mas a gente vai ter que ter um nível de confiança maior. Sim, sempre questão. vai exigindo um nível. Sim. Você já viu aquele teatrinho que uma mulher, Jesus, ele chega e fala assim, vai, você pode confiar em mim, ele vai atrás dela. Sim. Aí, ao invés de ela se jogar, aí ela se joga, ela fala, nossa, uhul, agora eu confio muito. Já vai se jogando, ele, não, fica aí. Sim. Agora você se joga, ele atrás dela, pra frente. Ela fala, quê? Porque é um nível maior. Se ele tá atrás, como que ele vai me pegar na frente? Sim, é um nível maior de Então, confiança. assim, eu acho que o Senhor, ele vai trabalhando. Mas olha que quando a gente tá passando por esse processo, a gente fala, Senhor, o que é isso? Me lembra disso. É
Que não é muito, não é confortável, né? Não é confortável. E aí, quando você tava passando por isso, você conheceu o nome do esposo dela, né? A gente chama de Alê. Você conheceu o Alê como? Como é que foi isso, né? Porque você tinha aquele outro relacionamento, você terminou com um cara que você falou que não seguia de verdade os princípios. E como é que foi isso? Bom, depois que eu me converti, né, eu realmente me firmei no Senhor. Bom, cheguei a ter um relacionamento antes do Alê na igreja mesmo, só que ele se afastou do Senhor e eu já comecei a perceber que ele estava se esfriando aos poucos, então eu comecei a orar e nós terminamos, até ele ia se mudar, então outro propósito, outro chamado, não tinha mais a ver. E por isso que eu falo, é muito importante você entender o chamado da pessoa que você se relaciona. Se não é o mesmo chamado, se não é a mesma direção de Deus, não faz sentido. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Então, por isso que é importante, né, estar caminhando sob a mesma visão de Deus. Mesmo propósito. Senão não vai dar certo. Um quer ficar, outro quer ir para as nações. Não vai dar certo. Então, a gente terminou. E eu passei por um processo muito dolorido, porque quando a gente namora na igreja, a gente namora pensando no casamento. Então, assim, foi uma defraudação muito grande. Realmente, eu fiquei um bom tempo, assim, com muita dor. E teve até um dia que eu tava com uma dor tão grande, assim, no meu coração. E eu fui pro meu quarto, fechei a porta, sabe? E o Senhor ali começou a tratar muitos sentimentos mesmo. E eu vivi um processo de cura com Deus. E nesse processo, eu liderava evangelismo. E eu conheci o Alê através do evangelismo. A gente se aproximou através do evangelismo. A gente se conheceu na igreja, mas como ele sempre participava, eu também sempre participava, a gente conversava muito. E na época ele era recém-convertido, tinha muitas dúvidas, e às vezes ele tirava algumas dúvidas comigo. Então a gente conversou. Aí, Alê, olha, a discipuladora virou a sua esposa! Ai, mas aí ele falava, não tenho muitas amizades. E realmente, tinha mais uma pessoa. Então ele tirava muitas dúvidas. E nesse dia, onde a gente conversava muito, e eu fiz um propósito com Deus de não me relacionar com ninguém durante determinado tempo, e era um tempo onde eu ia buscar a cura em Deus. Nesse tempo, eu me aproximei muito do Alê, a gente se aproximou demais como amigos, até que a gente olhava um pro outro e falava, não faz sentido, a gente se vê como irmãos, não tem a ver. E nesse processo, eu acho que foi até bom a gente ter essa visão, porque a gente se conheceu de uma forma muito verdadeira, leve. Né? Verdadeira. Então, eu conheci todos os defeitos dele, conheceu todos os meus. E a gente ia muito pra São Paulo. E lá a gente ia às vezes na Zion. E teve um dia onde teve até um túnel de fogo de oração. Zion Church. Mas teve um túnel de oração. E nesse dia do túnel, eles oram por você, né? Então você passa e é várias pessoas orando, declarando. E ia ter a palavra no culto de jovens, normal. E a pastora Júnia, ela sentiu de não ter palavra. Ela falou que era um dia onde Deus ia operar cura, que ela estava sentindo no Espírito Santo, que era um dia onde era pra gente se mover, porque o Senhor queria operar cura naquele dia. Era um mover do Espírito Santo. E foi muito precioso, porque eu tava muito triste e eu lembro de ter uma fila, assim, pro túnel de oração e começou a tocar aquela música As Estações, que fala que as estações mudaram, mas Jesus, ele continua sendo o mesmo. E eu sentia uma alegria que eu não sentia há muito tempo, porque eu estava vivendo esse processo muito de dor mesmo. Sim. E eu comecei a viver a cura de Jesus. E depois de muito tempo acabou o propósito e o Alê começou a ter sonhos. Então, como a gente era amigo, ele até pensava... Um tem visão, outro tem sonho, e aí vai. Não, um ajudando o outro. É bem isso, mas foi muito específico. E quando ele teve um sonho vestida de noiva. Você? E olá, sua noiva chegando! E um provérbio falando alegre-se na esposa da sua mocidade. E antes dele ter esse sonho, ele pensava em orar por uma menina. E Deus deu 7 sonhos pra ele que não era menina. E assim, todos os sonhos falando que não. E aí, enfim, eles nem chegaram realmente Deus insistiu na sua vida, dizendo, menino, filho, se liga, filho, se liga, filho, se liga. Sim, não, ele tem muitas direções, assim, do Senhor, é muito específico, assim, como Deus fala com ele, é muito lindo. Mas ele nem chegou a se aproximar da menina, ele só estava em oração, mas Deus respondeu muitas vezes, graças e ele teve muita, graças a Deus, ele teve muita clareza. No fim, a menina se afastou do Senhor e Deus mostrou nos sonhos isso, sabe? Nossa. E aí ele teve esse sonho e Deus falou pra ele que eu era fiel como um cachorro, gente. A parte engraçada do sonho, não é só a parte bonita, né? Deus dá, assim, mostra mesmo como a pessoa é.
E aí ele teve esse sonho e... Pode parecer estranho, mas a gente que, quando a gente vive, a gente sabe, né? Deus dizendo pra ele que era fiel como um cachorro, Sim. muito certamente o Senhor estava mostrando pra ele aquilo que ele entendia como Sim. fidelidade, Sim. né? E Deus, ele faz questão, às vezes, de nos mostrar claramente, Do jeito né? que a Pra gente entende, né? entender. Sim. Uhum. E aí o Senhor falou com ele sobre a minha fidelidade para com ele. E aí a visão dele mudou um pouco sobre mim. E assim, a minha foi mudando aos poucos também. Eu fui olhando. E na época tinha muitas coisas nele que eu falava, ah, não, Deus. Porque ele ainda não era formado em faculdade, não trabalhava, Aham. dependia dos pais. Eu já estava terminando a faculdade, nisso eu Sim. já trabalhava muito. Sim. Então eu falava, ai, Deus, poxa, eu queria um homem que estivesse à frente. Né? E assim, o que eu entendi muito é que assim, quando o Senhor chama a gente, quando o Senhor dá uma direção, ele muda as coisas ao redor. Então, muitas vezes a gente não acredita no que o Senhor tá falando e não é do jeito que a gente esperava, mas o Senhor faz. E até hoje ele, né, está se formando no militarismo, né, como bombeiro militar, e foi a direção que Deus deu pra ele. Ele teve muitos sonhos, muitas direções de Deus tenho também. certeza, amiga, sei que vocês contaram. E ele esperou 5 anos, então assim, às vezes a espera é mais longa, 5 anos demora, mas ele esperou 5 anos por isso. E, enfim, ele passou, hoje ele já tá terminando uma faculdade, fez o curso de teologia também, e faz o italiano, o inglês. Então, assim, ele não é aquela pessoa acomodada. Então, até quando você for escolher uma pessoa, realmente olhe se é uma pessoa acomodada, né? Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa não ter tudo ainda, Tá tudo não bem, quer né? dizer... É um processo, É né? um processo. Agora, se a pessoa é acomodada, né? Um homem acomodado, que não quer mudar, que não quer fazer nada, que não quer sair da zona de Isso conforto. muito tem a ver também com a idade, porque, se, por Sim. exemplo, já mais velha, você vai ver se já Sim. tem que estar gerando frutos, né? Tem que ter uma mudança, né? Então, assim, hoje eu vejo, assim, que ele realmente já tinha uma visão de Deus, do que era pra ele fazer, e ele tava nisso, né? Sim. Então, ele tava naquele processo de espera. Então, pra mim, que via de fora, eu falava, nossa, mas ele ainda, né, está estagnado. Só que não, ele já estava treinando, estudando Sim. pra passar nos bombeiros. Sim. Só que é um processo, e nem sempre a gente entende. Mas eu aprendi a esperar, eu aprendi a ser paciente no processo. E nós, enfim, casamos, né? Mas foi assim que nós nos Vocês casaram? conhecemos. Com 24. A gente casou com 24 anos. E Vocês namoraram quanto tempo? namoramos quase 2, um pouquinho menos de 2, e o noivado durou 3 meses, né? Gente, não dá pra eu falar muito porque eu sei a história, mas vocês precisam conhecer. Sim, com certeza. E foi engraçado porque... O casamento foi todo preparado pelo Senhor, Foi muito, absolutamente muito, tudo. Até o tudo. vestido da dama. Isso. A mãe é minha madrinha e dama. Ela é os dois. E realmente foi tudo muito voltado, assim, muito do Senhor, porque a gente... O Ale falava assim, eu vou te pedir em casamento quando eu tiver um trabalho. E quando ele passou ele te no queria trabalho, se sentir confiante como sim, o provedor, né? como provedor. E quando ele conseguiu um trabalho, assim, passou poucos dias, ele já me pediu em casamento. Foi no meu aniversário, você estava. Foi muito lindo. E a gente noivou em setembro. E a gente começou a procurar o local. Na verdade, a gente não procurou. A gente foi visitar com os nossos com a minha melhor amiga, né? A gente foi lá com eles. E aí ela tava pesquisando lugares pra casar. E nisso a gente foi em um lugar com eles. E naquele dia eu olhei o lugar e eu senti muito a presença de Deus. Eu falei, nossa, estranho. Eu comecei a chorar do nada. E o Ale também começou a sentir muito a presença de Deus. Ele virou pra mim, você tá sentindo isso? Eu falei, tô. Aí quando a gente sentou na mesa, aí eu falei assim pra ele, amor, eu não vou pegar o lugar dela. Ela tá vendo o lugar pra ela casar. Então se ela quiser esse lugar, é todo dela. Eu não vou casar aqui, eu quero casar na praia. Até na época eu tinha muito isso da praia. E quando a gente sentou na mesa, ela virou pra mim e falou, Rô, por que você não veio de casar aqui? Porque esse lugar é a sua cara. Aí eu fiquei... Então, vou ver, né? E realmente, aí vimos tudo, valores, não tínhamos nada de dinheiro na época, nada. E o Ale simplesmente marcou a data. Eu olhei pra ele e falei assim, que... E ele não marcou a data pra longe, era, se eu não me engano, era setembro ou outubro, acho que outubro. E ele marcou pra janeiro. E era uma data que há muito tempo a gente tinha orado. No começo do namoro, a gente tinha orado por uma data do casamento. E era exatamente essa data. Então, quando ele marcou, ele falou, mas foi a data que a gente orou um dia. Aí eu falei, mas a gente não tem dinheiro. Aí ele falou, mas eu tenho pra ver. Enfim, a gente saiu de lá e eu fiquei assim, meu Deus, o que ele fez? O que a gente tá fazendo? Aí a gente chegou Vocês em casa, estavam caminhando sobre uma palavra, né? sobre uma palavra. E assim, na época, a casa dele, que ele morava com a mãe,
com o Chills estava para ser vendida faz muitos anos, acho que cerca de 10 anos. E, enfim, a gente não tinha o dinheiro, até que um dia, de repente, a gente foi remarcar a data, mas a gente remarcou com muita tristeza. E até que um dia a casa foi vendida. E a gente recebeu uma bênção mesmo para pagar o casamento. E a gente falou, nossa, o Senhor tá abençoando de uma forma que a gente nem Não esperava. esperava. Não esperava. 10 anos é muito tempo. É já, muito né? tempo. Então a gente não esperava que viria dessa forma. E foi muito assim, de caminhar sobre uma palavra. Sim. Então aí a gente conseguiu voltar pra nossa data. Aham. E aí o Senhor fez. E foi muito lindo, assim, ver que a gente casou no dia que o Senhor falou. Sim. Né? Porque assim, quando a gente tem uma palavra de Deus, nem sempre a gente tem a provisão no dia. É o como, né? Que a gente É o tá como que falando, você falou. Então, acho que até essa é a principal lição que a gente tem do dia, né? Quando Deus te dá uma palavra, só segue, independente Aham. do como. Isso. Então, a gente caminhar Ó, sobre até fé. me arrepia, gente. Glória a Deus, caminhar sobre a fé. E pra vocês terem ideia sobre o vestido, é que às vezes a gente pensa assim, quando a gente pensa que quando a mulher vai casar e tal, a gente fica pensando em todos os detalhes, né? Exato. E aí a madrinha, eu era uma das madrinhas, e aí a madrinha, uma delas ficou com Covid. Sim. E aí ficou, e agora? E agora? Precisa colocar então outra pessoa com Sim. par e tal. E aí ela perguntou se tinha alguém que tinha o vestido lilás, que era a cor das damas. Aham. Aí eu falei, eu tenho. Ah, mas aí o seu número não Sim. vai servir na outra madrinha. Aí eu, você quer que eu seja dama? Aham, maravilhosa. Me salvou naquele momento. E deu tudo certo, assim. Então, assim, a Sim. gente vê. Eu tinha. Gente, era. Depois, se vocês quiserem, cliquem lá no perfil dela que vocês vão ver, tem fotos. É. Era da cor das meninas, igualzinho. Verdade. Igualzinho. Perfeito. Ficou harmônico. Então, assim, a gente vê que o Senhor, ele cuida de tudo, desde a provisão maior a um pequenino detalhe do dia. Sim, ele cuida. E até o seu vestido verde, ele tinha vindo alguma coisa errada, não Tinha, é? tinha. Eu tinha comprado um verde que não era da mesma cor. Eu falei, gente, eu vou ter que trocar. E eu não tinha entendido. É verdade. Não ia dar Eu tempo. comprei um vestido, não chegou. Eu falei, como assim não chegou? Aí eu peguei, falei, meu, mas tá chegando o casamento, eu preciso da cor do vestido. Eu comprei outro. Quando chegou, era de outra cor. E enquanto eu comprava, eu tinha depois, até te comentei, eu falei assim, comprava e pensava dentro de mim, não é pra comprar. E eu falava assim, verdade. como pode? É verdade, são testemunho mesmo. E eu falava pra minha mãe assim, como pode? Eu pensei que, né, depois eu falei pra ela, eu pensava, não é pra comprar. E eu pensava assim, como posso não comprar um vestido se eu vou ser madrinha? Não faz sentido. Sim. E toda vez, e dava errado, eu falava, gente, mas por que tá dando errado? O que E tá o que tá acontecendo? acontecendo? Dentro de mim falava assim, não compra. Não, você não vai precisar. Eu pensava, como não vou precisar? Eu vou ser madrinha. E Deus dava todo o tempo mostrando. Eu sei tudo que vai acontecer no futuro. Muito isso. E nem sempre a gente entende, né, o que Deus tá fazendo, o que Deus tá mostrando. Às vezes até cair a ficha e a gente fala, não faz sentido. Aham. Não faz nenhum sentido. Mas o mesmo Deus que mostra, ele sustenta. Sim. Eu e o Ale, a gente tá tendo uma direção, né, profética de missões pra esse ano. Sim. E o Senhor pediu 3 coisas que as 3 a gente não sabia nada. E a gente tá se movendo em fé. Não, na verdade são 4. Tem essas 3 e mais uma que é a provisão, né? Que a gente fala, Deus, o que o Senhor vai fazer, sabe? Então eu acho que é muito a gente caminhar sob a fé, né? Então, sobre as águas mesmo, eu acho que é caminhar confiando em Deus, né? Que Ele é o Deus que provê, é o Deus que nos capacita, mas Sim. o Deus que chama, Ele é o Deus que nos capacita Uhum. e nos sustenta. Então é isso. Acho que é levar o nosso coração a esse nível de confiança ainda mais profundo mesmo. Sim. Você acha que nesse processo, como que você vê assim o Senhor agindo? Eu sei que não é seu ministério principal, aqui nós estamos falando sobre missões, né? Que é um assunto que a gente gosta muito desde o começo, foi o que nos uniu. Verdade. Então, assim, e tem coisas ainda que a gente crê que o Senhor vai fazer ainda conosco, É juntas verdade. ainda, que foi desde o começo. Sim. Então, assim, a gente tem um chamado missionário, ok. Mas, assim, Sim. como é que você se sentiu nesse processo que você tá vivendo, Sim. mas o que você viveu, o Senhor te abençoando na parte também do seu trabalho? Eu acredito que Ele tá fazendo, porque, assim, você já trabalha online, já tem de 7 países diferentes. Sim. E eu vejo que Deus tem te direcionado, até fico pensando, Deus, será que isso vai ser mais uma estratégia sua para ajudá-la em estar em outros países e Sim. ainda? Assim, como que você vê que Deus te abençoou no trabalho? Como que você entendeu esse chamado? Porque assim, você gostava, mas assim, Sim. você vê Deus nisso também? Então, como que foi isso aí? Então, em questão do trabalho mesmo, eu
quando eu me formei, foi bem na época da pandemia. Uhum. Então, eu já tava com o uniforme de uma empresa pra começar e era dentro de um hospital. Nossa, E eu morava com os meus pais. meu Então, na época, Deus. minha mãe falou, você não vai. Aí eu falei, Aham. eu vou, mãe, ela não Aham. vai. Eu falei, mãe, por favor. Aí isso, né, eu comecei a entender, eu tinha que obedecê-la, mas eu tentei ainda em oração, né? Aham. Eu fiquei, Senhor, por favor, meu primeiro emprego na área. Aham. Não quero perder, é uma oportunidade. E na época nem era oportunidade como nutricionista, era como técnica de nutrição. Uhum. Então, e eu já estava quase recebendo o CRN. Então, eu ainda não Uhum. tinha recebido, mas já tinha me formado. Então, era questão de esperar e eu poderia uma vaga melhor. Mas com aquela emoção de, nossa, já Uhum. tá tudo certo para eu começar. Queria muito. E, enfim, no final, eu acabei decidindo obedecer, né? E nesse processo mesmo de trabalho, minha mãe falava muito: ah, por que você não trabalha online? Uhum. Então, tenta online, tenta. Escutem os pais. Eles muitas vezes têm a É direção verdade. do Mesmo quando Senhor. não faz sentido, né? Aham. Não faz muito sentido, você fala, Que a não, vou obediência faz escutar. sentido, né? É, faz sentido. E eu até relutei muito pra obedecer essa direção, porque na minha cabeça não fazia sentido. Chegou até uma tia pra falar, não, volta atrás. E Deus, ele é tão misericordioso que quando eu tentei voltar atrás, deu tudo errado. E eu falei, nossa, obrigada, Jesus, Aham. porque às vezes a gente é teimoso, sabe? Mas eu me arrependi, eu falei, Senhor, eu Entendi, vou eu obedecer. entendo. E nisso, né, nessa direção, depois que o Senhor falou sobre o trabalho, eu entendi que era para eu focar mesmo no online e eu comecei a postar algumas coisas e as pessoas começaram a perguntar: você já tá atendendo? Até que eu comecei a atender. Então eu comecei a atender alguns pacientes online e foi crescendo. Então Uhum. foi indicando para o outro até que eu comecei a atender presencial. Uhum. Então eu comecei a atender presencial e foi crescendo. E hoje, peraí, produção, hã? Aham, ela tá na Paulista hoje? É isso? É, Ela foi pra Paulista! Olha o que Deus fez! sim, é verdade. E é engraçado, porque sempre que eu andava na Paulista, eu passava de carro por lá, assim, quando eu estava em São Paulo, eu pensava, nossa, eu queria tanto atender aqui, trabalhar aqui um dia, ter essa vibe meio New York, Aham. só que brasileira. E aí eu sempre passava lá e pensava isso, né? Aham. E meu primeiro consultório lá em São Paulo agora é lá na Paulista. E eu tô muito feliz, né? E aqui em Santos, o consultório que eu tenho é no lugar que eu sempre passava na frente, Sim, olhava e maravilhoso. falava: nossa, Deus, eu queria muito trabalhar aqui um dia, porque eu achava o prédio muito bonito. E é mesmo. E, então eu sempre ficava pensando: nossa, eu quero um dia trabalhar aqui. E da Paulista foi a mesma coisa. Então foi muito do Senhor, foi muito uma porta aberta pelo Senhor. E até mesmo o consultório, quando eu fui mudar de consultório e eu não queria sair do prédio. Só que não fazia sentido, porque não tinha salas assim já prontas lá. E Sim. eu orei e do nada apareceu uma sala que já estava pronta do jeitinho que eu queria. Bem vibe Aham. Pinterest. Aham. E aí, assim, eu vi muito a mão de Deus. Então, realmente vejo o Senhor abençoando. Quando a gente decide fazer com excelência, né? Fazer por amor, Com com certeza. excelência, o Senhor abençoa. Então, eu vi muito as bênçãos do Senhor sobre essa área também do trabalho. E aí, eu fui crescendo, assim, de uma forma que eu olhava e falava, eu achava que isso era impossível, Uhum. né? Era o meu sonho de carreira e se tornou realidade. Sim, Então, é realmente confiar em Deus que Ele provê todas as coisas. é verdade. Ó, a gente tá chegando no momento aqui do podcast que a gente tem três caixinhas. Pra quem é novo aqui, vamos explicar. Uma representa o corpo, outra representa a alma, outra representa o espírito. E ela vai tirar uma pergunta aleatória, que ela não tem ideia. Dentro das caixinhas tem quase cerca de 10 perguntas em cada uma, então ela vai tirar uma de cada uma. Eu vou ler e aí ela vai responder, tá bom? Tá Pode, bom. pode abrir a caixinha e pegar a sua pergunta. Vamos ver. Tan, 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 tan. Qual é o papel Essa é o corpo. Qual é o papel do exercício físico na sua rotina diária e como você o incorpora de forma consistente? Isso ela é fichíssima. É, gosto de treinar. Bom, então só. Qual é o papel do exercício físico na sua rotina diária? Então, o exercício físico para mim ele é muito importante, muito, muito mesmo. Eu sempre tento manter uma rotina regular de atividade física. Então, ali no mínimo 4 vezes na semana eu vou treinar. E eu gosto muito de treinar porque, assim, eu acho que é uma forma onde a gente pode liberar endorfina. Então, a Sim. gente se sente muito bem. A gente tá cuidando realmente da nossa saúde. Então, você cuida da saúde, você cuida também da autoestima, né? Que é bom a gente se sentir Uhum, bem com a gente mesma. sim. Então, eu acho muito importante a gente
realmente fazer exercício, além de diminuir níveis de ansiedade, que hoje em dia é um dos transtornos que mais, né, afeta as Sim. pessoas. Então, você está prevenindo algo já. Então, é prevenção de doenças, transtornos também, e também você faz algo bom para sua autoestima, para o seu autocuidado, Sim. e libera bastante endorfina, cuida da saúde. Eu amo. Você acha que isso interfere, assim, por exemplo, na sua vida? Sei lá, você precisa ser uma pessoa mais tranquila, prática. Isso colabora com o lado espiritual? Isso Sim, porque a minha ótica é que eu também tô cuidando do templo, né? Porque eu preciso estar yes. mentalmente ok também, eu preciso estar com o Uhum. corpo ok também para poder viver tudo aquilo que eu preciso Sim, viver. exatamente. Não, colabora 100%. Eu acho que a atividade física, ela traz disciplina pra gente, né? Uhum, Então, e as disciplinas espirituais são muito importantes. uhum, Então, você se disciplina ali no seu corpo, você vai conseguir se disciplinar também no seu espírito. uhum, E você está cuidando do templo que Deus te deu, né? Então, muitas pessoas estão cheias de doenças, né? Cheias de coisas ruins, porque não se cuidam. uhum. Elas não decidem cuidar daquilo que o Senhor deu para Pra elas. elas. Então, realmente é muito importante cuidar do templo. Então, vamos para a próxima caixinha. Sim. Tan, tan, tan. Ela curiosa, já querendo ver a Ai, pergunta. Essa é a alma. tá. Se você fosse morrer esta noite sem ter a oportunidade de se comunicar com ninguém, do que você se arrependeria de não ter dito? Por que você ainda não disse isso a essa pessoa? Olha, eu acho que eu não me arrependeria de nada, porque eu acho que eu disse tudo. É? Eu sou uma pessoa que eu sempre penso nisso. Eu fico pensando, nossa, se eu perder minha Então não é mãe. novidade, então você já tá... Eu já penso nisso. Então, eu penso, nossa, se eu perder minha mãe hoje ou amanhã, o que eu poderia fazer diferente? Então, eu sempre tenho essa mentalidade de aproveitar a cada momento. Uhum, Então, quando eu tô com as pessoas que eu amo, minha família, meus amigos, eu faço sempre muita questão de falar eu te amo, ou questão de falar o quanto a pessoa é importante pra uhum, mim. E sempre que eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho, eu também prego o evangelho. Então, uhum. quando o Senhor direciona, fala tal coisa pra tal pessoa. Sim, Eu tenho que sempre obedecer. Então, sim. se eu tô sempre falando aquilo que eu devo falar, eu acho que eu fico em paz com isso, sabe? Sim. De que eu realmente deixei boas palavras. Mas, Deus, eu quero ver mais um pouquinho. Não vai, não é pra acontecer isso. Muito Essa. forte, né? Deus, amor. Brincadeira. Vamos lá. Mais uma. Prontinho, vou deixar você ler. Qual é o papel da religião organizada na sua jornada espiritual e como isso influencia sua busca por Deus? Foi a mesma do Adam, impressionante. É mais nada? Aham. Não, mesa do Jeff. É. É. Qual o papel da religião? Na sua jornada espiritual e como que isso influencia sua busca por Deus? Eu acho que é muito importante, porque, assim, eu A sempre gente até chegou a falo. comentar, né, um pouco antes no começo sobre. É verdade. Eu sempre falo que o cristianismo, ele não é uma religião, né? Sim. Ele é um relacionamento. Porque muitas pessoas hoje em dia falam, ai, qual é a sua religião? Ai, você tem que respeitar todas as religiões, mas eu acho que vai muito além disso, né? Uhum. Quem conhece a Jesus sabe que vai muito além de só uma religião, só o Sim. culto de domingo, mas Sim. é um relacionamento onde você se relaciona diário com ele. Uhum. E esse relacionamento, ele transforma tudo. Ele transforma todas as nossas esferas da nossa vida. E é muito importante a gente ter essas disciplinas mesmo espirituais para se aproximar dele, que foi o que a gente conversou no Aham, começo, foi. né? Então, Já sabe, quase já tava sabendo a perguntinha. já, Vamos tirar já. mais uma então da alma, já que ainda Sim. tem tempo pra Pode ser você. dessa, amiga? Eu Pode. tava sentindo que tinha mais alguma dessa daqui. Não sei por quê. Tadadadã. Como você equilibra a busca por Deus com a vida cotidiana, responsabilidades e desafios do mundo moderno? Uau. Glória a Deus. Eu acho que é sobre constância, porque quando a gente entende que a vida com Deus, ela é uma prioridade, você realmente coloca como prioridade. A gente arranja tempo pra tudo. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando: "Ah, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo". Será que você realmente não tem tempo? Então eu acho que é tempo da gente rever as nossas prioridades, de como a Uhum, gente tem gastado o nosso tempo, porque o trabalho ele é importante, uhum, mas ele não deve ser o centro da nossa vida. Os estudos ele é importante, mas ele não deve ser o centro da nossa vida. E sim a busca
busca por Deus. Então, eu acho que a gente ter constância e prioridade é muito importante, principalmente no mundo moderno, porque é onde Sim. muita coisa está acontecendo, a gente tem muita coisa para fazer. Eu mesma faço tanta coisa que eu falo, como que eu faço tanta coisa? E é Aham. graça de Deus, assim, Aham. total. E quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então, a gente pode experimentar desse ambiente, desse lugar, né? Sim. Onde a gente coloca o reino e as coisas são acrescentadas. Sim. Então, Ainda tem mais um tempo. Rapidinho, pega, uma pega. dessa, É. tirei, prontinho. Vamos lá. O que constitui um dia perfeito pra você? Nossa, que lindo. Gostei muito dessa. Um dia perfeito, eu acho que é um dia onde as coisas fluem, onde você consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Então, como a gente sabe, a gente tem uma vida muito corrida, onde a gente precisa Uhum. fazer muitas coisas. Então, um dia perfeito é onde você consegue fazer todas as coisas, mas você consegue também fazer coisas que você gosta. Então, um dia perfeito para mim seria viajando, Aham. fazendo assim as minhas prioridades também, mas também tendo tempos de respiro, fazendo coisas diferentes, conhecendo uma cultura nova, levando o amor de Deus e também tendo um tempo de secreto bem gostoso, né? Aham. Então, pra mim, eu acho que isso faz um dia ser perfeito, onde eu me aprofundo ainda mais nele. Então, viajando no TSD bem profundo, levando a palavra, então esse seria um dia perfeito. Muito obrigada pela sua presença, Imagina, foi um que o prazer. Senhor possa te abençoar cada vez mais, que Amém. suas redes sociais possam alcançar outras pessoas, que elas Amém. possam ver através da sua excelência no que você faz, Amém. em todas as coisas, possam ver também a bondade de Deus, o Amém. quanto Ele é fiel e justo Sim. para realizar sonhos também e Amém. te levar ainda muito, muito além, né? Eu de Amém. verdade acredito no seu ministério. Uhum. Desde o começo, a gente se aproximou Sim, falando de missões, é porque é o nosso verdade. coração, graças ao Senhor. Sim. Então, eu tenho certeza que o Senhor ainda fará muitas coisas através de Amém. você e do Ale também, tá Amém, bom? amiga. Muito Muito... obrigada por ter vindo, de Imagina, eu que verdade. agradeço. Que Deus te abençoe muito também. Amém, Que assim eu amém, possa alcançar muitas vidas através do seu podcast. Que você amém, venha ser uma bênção onde você for, onde seus pés pisarem, que o local seja abençoado. amém. Em Jesus. Obrigada. Gente, Imagina. essa foi a conversa com a Roberta. Aqui embaixo vocês vão conseguir encontrar as redes sociais dela, tanto da nutrição quanto dela pessoa mesmo, física, tá? E as minhas também. Então, assim, sintam-se à vontade de perguntar pra ela alguma coisa, conversar com ela, conversar comigo. E é isso. A gente se vê na próxima quarta, às 20 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.